A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. De acordo com o nosso último encontro, com a nossa última aula, agora nós entendemos por que nós fazemos o sinal da cruz com os 5 dedos, né? Então, nos selamos, chamamos sobre nós a presença da Santíssima Trindade. Então, que a força do Espírito Santo invada mesmo a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, para que possamos estar na presença de Deus inteiros, né? Inteiros, ouvindo a voz do Senhor que nos fala através dessa nossa aula, desse nosso encontro. Então, nós estamos estudando o Santo Sacrifício da Missa, cada aula uma parte da missa. Então, hoje nós vamos continuar a nossa aula falando sobre o ato penitencial. Porque se você for acompanhando o que a igreja vai nos ensinando, né? Então nós nos preparamos para a Santa Missa, nós cantamos a Santa Missa, o padre nos acolhe, né? Aí nós fazemos o sinal da cruz e depois a saudação inicial, o padre nos convida, né, a nos arrepender dos nossos pecados, né? A ter um coração contrito. Então, qual é a orientação da igreja para nós neste momento? Então, como eu falei para vocês, nós estamos seguindo orientações do Missal Romano, que é as regras que regem o Santo Sacrifício da Missa. Então, no parágrafo 51, diz assim, olha que bacana. Então, Missal Romano, parágrafo 51. Em seguida aos ritos iniciais, o sacerdote convida ao ato penitencial, o qual, após uma breve pausa de silêncio, porque ele nos convida, então a gente vai ficando em silêncio, nós vamos o quê? Fechando os nossos olhos e curvando a nossa cabeça, porque entramos num momento de silêncio, de reflexão, né? Então, é feito por toda a comunidade, por toda a igreja, com uma fórmula de confissão geral e termina com a absolvição do sacerdote. Esta absolvição, porém, carece da eficácia do sacramento da penitência. No domingo, principalmente no tempo pascal, no tempo da Páscoa, em vez do costumado ato penitencial, pode-se fazer, por vezes, a bênção e a aspersão da água em memória do batismo. Então, olha só, quando o missal nos fala que é feito por toda a comunidade com uma fórmula de confissão geral. Então, o que é isso? Sabe quando o padre nos convida? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes, como? Por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Então essa é a fórmula de confissão geral, mas muitas vezes é cantado o ato penitencial, né? Então diz assim, no parágrafo 52 do missal, depois do ato penitencial, disse sempre, Senhor, tende piedade de nós, Kyrie eleison, a não ser que já tenha sido incluído no ato penitencial. Então, muitas vezes é cantado, né? Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Aí, tudo bem, já foi cantado, já foi pedido, então, como uma fórmula de confissão geral. Mas se foi feito aquela outra oração, assim que o Padre nos dá a absolvição, nós clamamos essa misericórdia de Deus sobre nós, para que Ele tenha piedade de nós. Então, e aí continua, né? Esta absolvição, porém, carece da eficácia do sacramento da penitência. Então, nesta hora, os nossos pecados mais leves, os pecados veniais, eles são perdoados.
Então isso é maravilhoso, porque naquela hora onde o Espírito é invocado, onde o sangue de Jesus, onde a misericórdia de Deus é invocada, nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Lembra quando nós estudamos Cristologia, ao estudar o credo niceno-constantinopolitano, nós entendemos a força do Calvário, a força do sangue de Jesus. E porque estamos no sacrifício da Santa Missa, quer dizer, estamos no Calvário junto com o Senhor. Claro que estamos na Santa Missa com Cristo ressuscitado, mas o Calvário se faz presente ali novamente. Então, aos pés da cruz do Senhor, eu vou me preparando, eu vou pedindo perdão dos meus pecados, o Senhor vai nos lavando, vai nos purificando, porque daqui a pouquinho nós vamos participar da mesa eucarística. Como é que você vai receber Jesus de qualquer maneira? Quantas vezes você se confessou no sábado, na sexta-feira, mas até o domingo, será que você não pecou? Né? Às vezes a gente fala mal dos outros, a gente tem maus pensamentos, a gente murmura, tanta bobagem que a gente faz. Alguém te dá uma fechada no trânsito, do que você gritar misericórdia, você grita um palavrão. Quantas vezes isso acontece? Então nós precisamos dessa preparação, desse ato penitencial, é penitência, nós vamos nos penitenciar. Então naquela hora os nossos pecados são perdoados, né? Claro, depois você procura o sacerdote e recebe o sacramento, né, da penitência, o perdão dos seus pecados. Então, tudo isso a igreja vem nos ensinando, porque nós precisamos estar preparados para estar na presença do Senhor, né? Então, como que a igreja... Lembra que nas nossas aulas anteriores nós vimos com São Justino, mártir, né, que desde o princípio o santo sacrifício da missa é celebrado assim, né? E foi havendo algumas modificações, mas a estrutura da Santa Missa é a mesma. Então, desde o princípio, a igreja é convidada ao ato penitencial. E como é que a igreja foi tendo visão de tudo isso, né? Um discernimento de tudo isso? Claro que sendo guiado pelo Espírito Santo, que foi nos mostrando na palavra de Deus, no Evangelho, o poder de Cristo e o poder dos seus sucessores também. Os padres, né, os bispos, os padres receberam de Cristo esta unção, este poder, porque nenhum homem consegue perdoar pecado de ninguém, mas ungido pelo Espírito Santo, agindo em nome de Cristo, ele consegue. Então vamos agora pegar a palavra de Deus para nós vermos como tudo isso foi se realizando. Estou com a minha Bíblia aqui, você pegue a sua e vamos abrir em Lucas capítulo 15. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Então veja bem, o que nós encontramos nessa palavra no Evangelho de São Lucas? Ele, no capítulo 15, versículo 11, nós vamos ver o filho perdido e o filho fiel, o filho pródigo, ou como nós temos aprendido, a parábola do pai misericordioso, porque o grande acontecimento nessa parábola, né, do filho pródigo ou do pai misericordioso é a misericórdia do pai. Então, eu não vou ler aqui toda a parábola, né, mas você na sua casa, no seu estudo, você vai lendo. Então, nós sabemos que o pai tinha 2 filhos. Um filho pediu a herança para o pai não tinha nem morrido, mas sentimentalmente, de uma forma assim, esse filho mata o pai. Imagina o coração do pai. Pai, eu quero a parte da minha herança. Ele deve ter falado, filho, mas nem morri, você já quer a herança, né? Mas o pai, bondoso, atende o pedido do filho, dá para ele a parte da herança. Quer dizer, tudo que seria dele já foi entregue, né? Então, na hora de uma justiça, com o outro filho tinha todo o direito de falar, não, pai, agora eu tenho a minha parte e ele teve a dele. E esse filho pegou a herança, o que ele fez? Gastou tudo, né? Então nós também, quanto você já recebeu de Deus? Quanto o Espírito Santo já te ungiu? Quanta graça você já recebeu? Você, quantas graças? Quantas vezes a gente foi se confessar e fomos perdoados dos nossos pecados e nós prometemos não errar mais? Quando a gente vê, a gente está errando de novo, não é assim? Né? E é um processo de santificação, de caídas e levantadas, caídas e erguidas, mas nós somos levantados pela força do Espírito Santo. E este filho também, quando ele gasta tudo, né? Então,
ele, olha o que a palavra vem falar daí no versículo 17. E caindo em si, ele caiu em si, ele tomou consciência. E caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: pai, pequei. Olha a consciência, pequei, errei, né? E pequei contra o céu, olha céu com letra maiúscula aí. Quer dizer, ele pecou contra Deus, ele não honrou o seu pai, porque o mandamento de Deus, honrar pai e mãe. Então ele peca contra o céu e contra ti. Desobedeci a Deus, não te honrando, e pequei contra ti, porque no meu coração eu te matei, eu pedi minha herança, e o Senhor ainda me deu. Daí olha como ele caiu em si: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do pai. Você se arrepende dos seus pecados? Eu me arrependo, porque aqui diz que ele caiu em si, ele realmente se arrependeu e falou: o outro não é errado, o errado sou eu. Porque a gente às vezes bota culpados pelos nossos pecados. Ah, mas eu falei, eu xinguei, amaldiçoei lá no trânsito porque ele fez. Ah, lá na minha casa, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu irmão, sabe? A gente atira as nossas culpas às vezes nos outros, entendeu? E esse filho não, ele assumiu os erros dele. Então eu e você precisamos assumir os nossos erros. Eu errei. E eu pequei contra Deus e contra os meus irmãos aqui, né? Às vezes assim, você tem alguém que não é fácil na sua vida, todo mundo tem, né? Mas essas pessoas são pedras de santificação para nós. Eu demorei para perceber isso em algumas pessoas na minha vida, entendeu? Alguns parentes, alguns vizinhos, algumas pessoas que trabalham conosco, né? São pessoas difíceis? São, mas servem para a nossa santificação, são pedras de santificação na nossa vida, porque é difícil tropeçar na pedra, é difícil topar o dedão numa pedra, dói. Então essas pessoas são pedras de santificação, nos machucam, nos ferem, nos incomodam, mas eu preciso voltar o meu olhar para Deus e falar: Senhor, através disso que está me acontecendo, eu estou aprendendo o que é perdoar, o que é silenciar, o que é orar pelos meus inimigos. Você já orou pelos seus inimigos? Inimigo é inimigo, a pessoa quer mais que você não se dê bem, mas você ainda ora por ela. Eu pego pelos meus inimigos, aqueles que pegam no meu pé, que me defamam, que falam um monte de coisa, né? O que eu faço? Eu oro pela conversão dessas pessoas, porque se elas se converterem, elas não terão mais coragem de fazer isso, nem para mim, nem para ninguém, entendeu? Então, esse filho quer nos ensinar isso. Precisamos dessas pedras de santificação para santificar o nosso coração, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Porque Jesus, do alto da cruz, gente, ele estava crucificado, sofrendo, morrendo. Ele olha para o Pai e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes essas pessoas não sabem o que estão fazendo, né? No seu egoísmo, na sua arrogância, né? Mas assim, aprendamos com Jesus, né? E perdoar é um processo, né, gente? Então, você vai perdoando dia a dia. O Espírito Santo vai curando o teu coração, né? Você vai liberando perdão e o Espírito vai curando o teu coração dia a dia. Até o momento que vai chegar, você vê aquele inimigo na sua frente. Quando você via aquele inimigo, aquilo te deixava aflito, o seu coração disparava, você via ele de um lado da rua, você atravessava a rua para não encontrar. Até o dia que você vai olhar para essa pessoa, né? E aquilo não te fere mais, aquilo não te machuca mais. Então é um sinal que dia a dia o Deus foi operando no teu coração e aquela lembrança amarga foi se tornando uma lembrança apenas. Eu me lembro do que fizeram, mas eu entrei num processo de perdão, num processo de cura, num processo de libertação e, como filho pródigo, eu resolvi voltar para os braços do Pai, liberar perdão e o Pai
E o pai, olha o que o pai fez com o filho pródigo. Ele o recebe de novo, porque olha no versículo 20. Então o filho partiu então e foi ao encontro do pai. Nós também fomos ao encontro do pai, fomos à Santa Missa, procuramos o sacramento da penitência, da reconciliação, recebemos a absolvição dos nossos pecados. E aí o pai está pronto para nos receber de braços abertos. O pai sabe o que te fizeram, a maldade, sabe, das pessoas com você. Mas quando ele vê a tua decisão em perdoar, a tua decisão em manter puro o seu coração, e você libera perdão e ele vem com o auxílio do Espírito Santo nos teus sentimentos que estavam ressentidos, que estavam magoados, e pela ação do Espírito Santo, dia a dia ele vai te curando, e você vai liberando perdão e ele vai te curando. Aí na Santa Missa, diante do Pai, somos perdoados, somos reconstruídos. E aí diz assim no versículo 24... o pai falando, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Amém? Então Deus olha para nós, as nossas mágoas, tristezas, frustrações, estamos mortos, a gente começa a morrer por dentro, né? Estava perdido, a gente vai se perdendo, né? Quantas vezes na minha vida eu também me encontrei perdido, eu estava perdido, eu não sabia que direção tomar, aquelas coisas que me fizeram não me machucava demais, eu só fazia chorar. Mas eu, perdido, fui reencontrado pelo Pai. Eu fui ao encontro do Pai e o Pai veio de braços abertos. E é isso que Ele quer, que Ele está te esperando. Ele também te quer de volta, de braços abertos. O Pai está te esperando. Tome essa decisão, meu irmão, de perdoar, de viver reconciliado com Deus e com os irmãos. E aí como é que isso tudo foi acontecendo? Porque Jesus, pela força do Calvário, por ele ser o Messias enviado, o Cristo de Deus, ele tinha condições de pagar o preço do nosso pecado na cruz, e ele pagou. Mas antes que houvesse o santo sacrifício, né, na Santa Cruz, ele foi mostrando que ele era Deus e que ele podia perdoar pecados, porque você note bem, a única religião onde há perdão de pecados é na religião cristã, é na Igreja Católica, né? Porque o cristão, ele invoca Deus, ele invoca Jesus e ele é perdoado pelos méritos alcançados por Jesus na cruz, pelo seu precioso sangue. Lá em Cristologia nós estudamos sobre o sangue de Jesus. Então, eu queria abrir rapidamente com você em Marcos, né, no capítulo 2. Rapidão, gente. Marcos, capítulo 2. Então diz assim, eles entrando de novo em Cafarnaum, Jesus estava entrando na cidade, né? E ele começa a pregar, e o povo se aglomera em volta da casa. Aí no versículo 3 diz assim, vieram trazer-lhe um paralítico, transportado por 4 homens. O rapaz era paralítico, não conseguia andar, eles sabiam que Jesus podia curá-lo e esses amigos carregam e o levam até lá. E nós conhecemos a parábola, eles abrem o teto, imagina a cena, gente, abrir o teto, tirar aquelas palhas, aquelas tábuas que tinham, desceram o rapaz na frente de Jesus. Quando Jesus vê aquela cena, ele fala, poxa vida, né? Esse é amado, os amigos estão preocupados com ele, sabendo que eu posso curá-lo, o trouxeram. Também, todo mundo que era doente naquela época, muitas doenças eram tidas como maldições. Então, esse moço achava que ou ele ou os pais tinham pecado e o fruto do pecado era a paralisia que ele tinha. Então você imagina como ele se sentia. E Jesus, que ele vê o nosso exterior, mas ele vê o nosso interior. Então ele sabia daquele sofrimento interior desse rapaz, se achando o pior dos seres humanos, porque ele era paralítico, ele era tido como um amaldiçoado pela lei de Moisés. Mas aí, ele diz assim, ele olha primeiro para o moço, antes de curar a paralisia das suas pernas, e diz assim, no versículo 5, Jesus, vendo sua fé, ele tinha fé, e é pela tua fé que Deus opera. Milagres não acontecem na tua vida e na minha porque nos falta fé, nós não acreditamos. Ou a nossa fé, ou Deus concede conforme a nossa fé.
Entendeu? Então trate de ter fé, meu irmão. Ah, mas como? Peça a Deus, a fé é um dom de Deus. Senhor, eu não sou digno, né? Mas aumenta a minha fé. Senhor, eu não creio direito, mas aumenta a minha fé. Então, Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia! Olha, antes de andar, ele precisava se sentir perdoado de pecados. Ele tinha fé, mas ele se sentia mal. Todo mundo falava que ele era amaldiçoado, porque ele não andava. E aonde está o pecado? Nem ele sabia. Mas Jesus vai primeiro no seu coração, na sua alma. Filho, os teus pecados estão perdoados. Imagina o que ele sentiu. Nossa, eu estou perdoado, aleluia. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seus corações: por que está falando assim? Ele blasfema. Olha, os fariseus dizendo que Jesus estava blasfemando, né? E eles continuaram: ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E é verdade. Quem pode perdoar pecados se não for Deus? Mas Jesus é Deus. Jesus é o Messias. É que eles não o reconheciam. Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que pensavam em seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem, Jesus mesmo se intitula muitas vezes: eu sou o Filho do Homem, eu sou todo homem, mas eu sou todo Deus. Eu sou filho do homem, eu sou descendente de Davi, como nós vimos, né? Eu sou filho do homem. Então, pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: levanta-te e toma o teu leite e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e imediatamente, carregando o leito, saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Amém? Jesus veio para surpreender mesmo. Então, ele falou: o que vocês estão achando? Eu sou Deus. O que é mais fácil, eu perdoar pecados ou fazer o paralítico andar? Para mim é tudo fez. Primeiro curou, restaurou, porque ele tinha fé. Então, na Santa Missa também, nesta hora do ato penitencial, tenha um coração contrido, humilhado, assumindo os seus erros e falando: Senhor, eu estou paralisado, eu estou leprosado, a minha alma, meu coração, meus sentimentos, cura-me, Senhor. Você libera perdão e é perdoado por Deus. E Deus vai curando, restaurando e libertando. Amém? Então, na nossa próxima aula, nós vamos continuar entendendo que Jesus é Deus e como que os homens, o padre hoje consegue perdoar os nossos pecados, tá bom? Então, por causa do tempo, nós temos que parar. Até a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.